Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para domingo da oitava da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. É o domingo que dá abertura aí para a segunda semana da Páscoa, por isso que também seria o segundo domingo da Páscoa. É muita informação para um domingo só. E, amados irmãos e irmãs, a primeira leitura deste domingo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 até o 16, que diz assim: Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para a praça os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Então, eu vou fazer vários movimentos aqui no nosso vídeo. Primeiro eu vou explicar a leitura, depois eu quero conectar ao Domingo da Misericórdia, porque a gente celebra esse domingo assim, então acho que é interessante para que vocês possam ver pistas de reflexão associadas a isso. Então vamos começar analisando o texto com calma, né? Aqui fala de muitos sinais e maravilhas realizados entre o povo. Eu queria chamar a atenção de vocês que a visão de sinais e maravilhas é diferente do que hoje a gente pensa em curas e milagres. O fato de que Lucas, que é ele que escreveu Atos dos Apóstolos, coloca o termo sinais, é porque ele está querendo dizer o seguinte, né? No final das contas, eram ações divinas poderosas que aconteciam. Eram sinais que revelavam Deus, que apontavam Deus. Não era mais uma cura, não era mais um milagre. Então a grande compreensão que o povo tinha naquele tempo é de que uma cura ou um milagre não seria somente, fulano foi na igreja e foi curado. Não, é mais do que isso. É tipo, fulano foi na igreja e Deus agiu sobre aquela pessoa, mais uma vez. Sabe, é muito mais profundo do que uma cura e do que um milagre. E aí diz o texto que era realizado tudo isso pelas mãos dos apóstolos, e todos os fiéis se reuniam com muita união no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era uma região, anotei aqui, uma passagem coberta no lado leste do pátio externo do templo. Era um local de ensino, era um local de encontro. E é interessante que você saiba que antes de existir uma perseguição veemente do povo judeu contra os cristãos, eles frequentavam-se o templo de Jerusalém e eles evangelizavam lá dentro. Era algo extremamente natural. Então, eles estavam lá falando de Jesus para aquelas pessoas. Só que o povo tinha medo de se unir a eles. Medo por quê? Primeiro porque eles sabiam do comprometimento que se existia. Além disso, versículos anteriores a esse texto mostram uma situação de duas pessoas que morrem porque não dão dízimo, naquele contexto. Então o povo tinha um certo medo da ira de Deus, tinha muito medo desse compromisso, mas eles respeitavam muito os apóstolos. É isso que o texto deixa muito claro. E crescia cada vez mais o povo que aderia à fé. É interessante que eram homens e mulheres, e aí a gente que compreende a dinâmica do judaísmo, mulheres não se envolviam muito no contexto religioso, mas aqui já existia uma universalidade de homens e também de mulheres que estavam aqui. E é interessante essa ideia que aparece de pessoas que estavam levando as macas até para que a sombra de Pedro pudesse tocar. E muita gente pode dizer assim, nossa, esse povo era supersticioso, Mas não. Para o judeu, a sombra, ela carregava alguma coisa do ser da pessoa, de quem ela é. Então, no final das contas, a ideia é que o povo tinha fé no poder de Deus que agia em Pedro. Então, Pedro era uma pessoa ungida e já era parte da sua essência ser alguém de Deus. Então, pela compreensão do que era a sombra, se entendia que a sua sombra também tinha uma parte daquilo dali. É por isso que as pessoas faziam isso. E detalhe, no versículo 14, quando fala que o povo aderia ao Senhor pela fé, a expressão em grego que aparece aqui, o aderir é similar a uma cola. Ficou ali e não solta mais. Então era um aderir completo. Então era mais ou menos isso que o povo vivenciava. E aqui nós vemos elementos pascais, Conversão, a união do povo, os prodígios, que são sinais que apontam para a presença do ressuscitado,
né? Vida nova aparecendo, especialmente nessas pessoas que estavam atormentadas por maus espíritos, pessoas com doenças. A vida nova que é proposta então pela ressurreição. Mas o que a gente poderia pensar à luz do fato de que esse domingo é o domingo da misericórdia? Amados irmãos e irmãs, não sei se vocês concordam comigo, mas salta aos olhos a presença de Deus na igreja primitiva, de um Deus que cura o povo. Um Deus que tem misericórdia. Um Deus que sente as dores do povo. É uma igreja que acolhe os doentes. É uma igreja que cura os doentes. É uma igreja que promove vida aos doentes. É uma igreja que tem misericórdia. E aí nós vamos entender o seguinte, que nós, enquanto igreja, precisamos ser uma grande casa de misericórdia para as pessoas. Nós não devemos fechar as portas para aqueles que estão tão sedentos de um encontro com Cristo. Nós precisamos deixar as portas abertas para aqueles que estão doentes, aqueles que estão atormentados, aqueles que vêm com cama, que vêm de maca, aquele que vem sem vida, sem esperança, sem fé, para que ele encontre na igreja aconchego. E lá ele possa encontrar, não a mim, não a você, nós não somos importantes, mas lá eles possam encontrar a ação do Cristo ressuscitado que está presente na igreja. Mas às vezes, desculpa a sinceridade, o povo chega na igreja e encontra briga, picuinha, fofoca, gente mal amada, mal resolvida, ferida, etc. e tal. Às vezes se encontra tudo na igreja, menos a presença de Cristo. Como a gente está falhando, gente, nessa história toda. A gente precisa entender, dizer para as pessoas, olhem, venha-se embora para a igreja, venha. Aqui você vai encontrar a presença de Jesus. Aqui você vai encontrar escuta, acolhimento, amor. Aqui você vai encontrar perdão. Aqui você vai encontrar, acima de tudo, um monte de gente pecadora, mas que todos estão lutando dia após dia para buscar ser santo. E não pessoas que se conformaram em ser pecadoras, aceitaram serem pecadoras e agora já estão com o pé na lama, se sujam por completo mesmo. Então que a gente possa pensar sobre isso, né? A ideia é para que vocês possam entender a dinâmica, né, que Deus quer propor para cada um de nós. Sermos uma igreja acolhedora, sermos uma igreja casa da misericórdia. Vou usar até a expressão do próprio Papa Francisco, né, quando ele fala, ser uma igreja que seja um hospital de campanha, para que a gente possa acolher, trazer para perto de nós os doentes, os isolados, os solitários. A igreja é mãe, e como mãe tem que fazer isso. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Ainda vai vir aqui o Evangelho, o Salmo, a segunda leitura. Então acompanhe tudo aqui no canal, tá certo? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E até mais.